Falei, meus irmãos, motivo de alegria estar novamente aqui tendo a oportunidade para nós aprendermos juntos um pouco da palavra de Deus, daquilo que Ele tem para cada um de nós. Nós passamos uma semana que ela foi quase toda envolvida em festa, né? Não uma festa santa, mas uma festa, digamos que, profana. E, passeando pelas redes sociais, a gente vê muitas opiniões, vê muitas coisas. E uma das principais coisas que eu sempre vejo é o seguinte: só quem pode me julgar é Deus. Isso aí tá cheio, 90% das pessoas que estão lá botam uma foto, aí com um copo na mão, gente da igreja, aí bota lá embaixo: só quem pode me julgar é Deus. E outros que querem as bênçãos de Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você hoje. O título da palavra é um título um pouco controverso, mas eu pergunto: primeiro Deus. Não é o primeiro Deus, não é o primeiro Deus, mas o que se fala nesse título é primeiro Deus. Deus como primeiro na sua vida. O que tem sido o primordial na sua vida? O que tem tomado conta do seu coração? É o dinheiro? O que você tem colocado na frente? É o seu trabalho? Seus bens materiais? Seus filhos? Seus pais? Sua esposa? Seu marido? Seus netos? Ou você tem colocado no centro da sua vida Deus? Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nosso texto base de hoje está no Evangelho de Mateus, apenas um versículo, no capítulo 6, versículo 33. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Quem quiser procurar na Bíblia, pode procurar. Quem quiser acompanhar no telão. E fiquemos de pé essa noite para lermos esse texto, todos juntos. Os irmãos estavam louvando, então vamos abrir o pulmão, vamos ler todos juntos, né? Aprendi com o pastor Cláudio, né? Vamos ler todos juntos, como está aqui escrito. Vamos lá, irmão. Mas buscai o quê? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, foi um bom ensaio. Agora vamos ler todos juntos de verdade. Agora, vamos lá. 1, 2, 3 e... Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Amém. Podemos sentar, irmãos? Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida não é apenas uma declaração de fé, mas ela tem que ser o quê? Uma decisão prática. Às vezes você diz: não, Deus é o primeiro na minha vida, da boca para fora. Mas na prática, nós vemos que não é nada disso. Porque você coloca suas coisas, sua família, seu trabalho, seus filhos, tudo são empecilhos para lhe atrapalhar a fazer a obra de Deus, para lhe atrapalhar a estar na casa de Deus. E Deus fica em último. Então, colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma declaração de fé, mas é uma decisão prática. E tenha certeza que ela afeta o quê? Todas as áreas da nossa vida. Quando o Senhor ocupa o centro do coração, Ele passa a dominar o quê? Nossos efeitos, nossos afetos, nossas decisões, nossas prioridades, nossos relacionamentos. E principalmente, uma coisa que afeta todo mundo, quando Ele está no centro da nossa vida, Ele também afeta os nossos recursos. Recursos do quê? Financeiros. Nós vamos estudar hoje, passo a passo, isso. Uma das coisas primordiais que nós aprendemos estudando a palavra de Deus é que a primazia divina nas nossas vidas, como cristão, se você quer ter essa primazia, ela não é uma situação opcional.
ela é obrigatória. Para você que quer ser um cristão, para você que quer seguir a vontade de Deus, você não pode colocar a primazia de Deus na sua vida como uma questão opcional, não. Ela tem que ser uma questão obrigatória na sua vida. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, ele vai se tornar o quê? Ele vai tornar a sua vida uma vida extremamente equilibrada, uma vida frutífera espiritualmente. E uma das coisas primordiais que nós vamos ver aqui, em 5 passos que nós estaremos vendo aqui, nós estaremos vendo palavras de Cristo, ensinamentos de Paulo, veremos também escritas de Salomão, escritas de Davi, onde eles nos mostram o quê? Que Deus não aceita dividir o trono que Ele tem no seu coração com ninguém. Tem isso em mente. Ah, não, Deus está aqui de um lado, mas do outro lado está a minha esposa. Ah, não, Deus está aqui, mas aqui está meu filho, aqui está minha mãe. Deus não aceita dividir o trono dele dentro do seu coração, meu irmão, com ninguém. Ele deve ser a sua prioridade absoluta. Pois somente com Deus sendo a sua prioridade absoluta, você encontra o quê? Direção, propósito e uma verdadeira segurança. E nós vamos ver hoje 5 passos de como nós colocamos Deus como primeiro em nossa vida. Como se torna primeiro Deus. Primeiro passo. Deus acima de todos os amores. Deus tem que estar acima de tudo aquilo que você ama. Do seu time de futebol, da sua esposa, dos seus filhos, do seu esposo. Tem aqueles que quando o time perde não vêm para a igreja, tem aqueles que quando o time ganha não vêm para a igreja, tem aqueles que quando o time está jogando não vêm para a igreja. Mas você hoje vai saber que Deus tem que estar acima de todos os seus amores. E onde está isso na Bíblia? O senhor está inventando a sua cabeça, pastor? Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37, que diz o quê? Vamos lá, todo mundo. Quem ama o pai ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem disse essas palavras aí? Escrito a gente sabe por quem foi, mas quem disse? Quem disse foi Cristo. E Cristo é quem? Hã? O que diz lá João 10:30? Eu e o Pai somos um. Se Cristo disse, Deus também disse. Nós vemos aqui nesse texto o próprio Jesus declarando que quem ama mais o pai, quem ama mais a mãe ou quem ama mais o filho, não é digno dele. Amém. É claro que quando nós lemos essa palavra, ela não está diminuindo a importância da família, ela não está diminuindo o valor da família, porque a família é uma instituição criada por Deus. Mas estabelece o quê? Uma ordem espiritual que ela é inegociável. Que ordem é essa? Deus deve ocupar o primeiro lugar em nosso coração. Quando qualquer um outro relacionamento tira essa posição de Deus no nosso coração, o que acontece? Compromete o quê? A nossa obediência e nossa fidelidade. Nós não devemos colocar nada acima de Deus. Você deve amar a sua família. Você deve amar seus filhos, sua esposa, seu esposo. Mas o centro do seu coração tem que estar Deus. E se você botar Deus no centro do seu coração, Ele vai se tornar também o centro da sua família. E você deve ensinar os seus também a fazerem isso.
Fernando não vai apanhar hoje, né, Fernando? Então, meus irmãos, Deus tem que estar acima de todos os amores. Deus tem que estar acima de tudo. Continuando falando, quando nós falamos sobre amar a Deus acima de todos, não é somente de tudo, é acima de tudo e de todos. Nós não estamos aqui falando que significa o quê? Amar menos a família, mas você vai amar a sua família de uma forma o quê? Melhor. O que você acha que é mais importante? Amar mais ou amar melhor? Nem sempre o mais é o bom. Mas o acima de bom é o quê? O melhor. Não é verdade? Meu irmão, quem coloca Deus no trono do coração demonstra que Ele é o Senhor não apenas das palavras. A palavra é essa aqui. Mas você tem Deus como Senhor de toda a sua vida. Será que você tem deixado Deus nesse trono? Ou esse trono só é meio que ocupado por Deus quando você vem para a igreja? Será que as pessoas têm visto o resplandecer do Espírito Santo na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa? Ou será que o primeiro da sua vida tem sido outro? As pessoas querem receber as bênçãos, querem receber o julgamento de Deus, tenha certeza. Quando você diz, só Deus pode me julgar, Ele vai te julgar, e Ele é justo. Nenhum dos atributos de Deus é maior que o outro. O mesmo amor também é justiça. Tenha isso em mente. E Ele é justo. A palavra mesmo diz, Ele é o justo juiz. Então, se você quer ser julgado por Ele, não quero ser julgado por Deus, não. Já quero ser o quê? Quero ser remido por Cristo, já Ele sendo nosso advogado, já dizendo que nós somos o quê? Inocentes. Agora, quem quer ser julgado por Deus, vá lá, perante o trono branco. Como diz o pastor, será que vai ter o telão lá, pastor? Só de 50 polegadas, assim? Todo o céu vendo os seus pecados, todinho passando no telão. O pastor já estudou, disse que não vai ter o telão. Bom, eu não vou dizer, vai lá e volta para me dizer, porque eu sei que quem volta não é a pessoa. Então, vai lá e fique lá do céu mesmo, entendeu? Deixa chegar a minha vez. E quem quer ir para o céu, levanta a mão. Pouca gente ficaram com medo, né? Quem quer ir para o céu, pessoal, levanta a mão. Graças a Deus. Pode morrer hoje? Pode mesmo? Quem quer morrer hoje, levanta a mão. Ó, só o irmão ali, ó. Ninguém leva. Se você vai morrer, vai para o céu, não quer morrer, por quê? Então, meus irmãos, dando continuidade, já falamos, Deus acima de todos os amores. Segundo passo, a primazia de Deus em nossas decisões. Vamos lá, Provérbios 3, versículos 5 e 6. Vamos lá, todo mundo junto? Confia, Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o coração, e não te estribes. Será que você sabe o que é estribar? O que é estribes, estribar? Alguém sabe o que é?
É um verbo, estribar. Não é como falava antigamente, está estribado, né? Principalmente falava antigamente, né? Isso é do tempo do pastor, assim, coisa mais antiga. Não é do meu tempo, não. Assim. Meu tempo é coisa mais moderna, né? 2 anos atrás, o senhor era jovenzinho. Estribar, meu irmão, significa o quê? Apoio. O significado de estribo é apoio. No trabalho a gente fazia muito, trabalhava na rede de distribuição, colocava estribo na rede, que era onde prendia o fio de energia, né? Onde prende ainda. Né? Então, o estribo é um apoio no cavalo, tem o estribo no cavalo, é um apoio. Então, o que é que diz aqui? Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes. O que é que é? Não te apoie no teu próprio entendimento. Porque tem pessoas que confiam na sua sabedoria. Eu confio na ciência. Eu confio nos livros. Né? Quem nunca ouviu isso? Pessoas que eu confio no meu braço, que é forte, eu confio na minha cabeça, que me sustenta. Já ouvi de pessoas crentes dizendo isso. Eu confio no meu braço. Tem força todo dia. E eu vi essa pessoa cair de uma forma que depois, para ela levantar, ela conseguiu levantar. Mas ela reconheceu que não é só o braço dela forte que resolve. Mas continuando, meus irmãos. Nós vemos aqui, nesse provérbio escrito por Salomão, que nos ensina o quê? Que a verdadeira confiança em Deus, ela não deve ser parcial. Ela deve ser absoluta. Você tem essa confiança absoluta em Deus? Já preguei várias vezes sobre isso. Você chega desesperado, tem uma conta para pagar no outro dia e eu confio em Deus. Mas aí vai lá com o pastor diz, eu te empresto. Aí a pessoa fica, agora eu estou sossegado. Né? Ainda vai dizer, não, mas foi Deus que providenciou que o pastor me ajudasse. Dá para ajudar, pastor? Isso é um exemplo, tá, pessoal? Então, meus irmãos, nós temos que ter toda a nossa confiança em Deus. Não é uma confiança parcial, mas uma confiança absoluta. Aqui nós vemos o que Salomão nos exortando, que é a confiar no Senhor de todo o nosso coração. O que ele fala? Confia no Senhor de todo o teu coração. Ele fala o quê? Ele manda nós abandonarmos o que é a nossa autossuficiência. Isso é um dos grandes problemas do homem. Muitos homens, até mesmo da igreja, se julgam autossuficientes. Às vezes por ter um bom emprego, às vezes por ter uma boa condição financeira, às vezes tem um bom carro, às vezes torce para um time bom, só dá alegria. Né, Beto? Mas nós temos que largar, meus irmãos, a nossa autossuficiência. Nós temos que entregar todas a nossa confiança no Senhor. Muitas vezes nós somos levados a tomar decisões. Somos levados a tomar essas decisões pelas nossas o quê? Circunstâncias, pelas emoções, às vezes por pressões externas. Mas quando nós vamos na palavra, eu digo essa palavra aqui, ó, Bíblia Sagrada. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é a suprema revelação daquilo que Deus tem para falar conosco. Às vezes as pessoas dizem assim, Deus me esqueceu. Deus não tem falado comigo. Será que você tem abrido a Bíblia? Tem gente que só acha que Deus fala com ela quando ela vai numa oração e a pessoa chega lá e diz, eis que eu te digo. Não que eu diga que Deus não possa falar, mas, às vezes, Deus quer falar através disso aqui. Ó. Isso aqui é a suprema revelação dele. Às vezes tem que fazer força só de abrir. Mas só acredita se alguém falar. Mas, meus irmãos, como eu acabei de falar, muitas vezes nós somos levados a tomar decisões, esquecemos que temos que entregar as nossas decisões nas mãos de Deus e somos levados ao quê?
a tomar decisões, como acabei de falar, por emoções, por atitudes, por circunstâncias. Mas como acabei de falar, a palavra nos chama o quê? Ela nos chama a termos uma dependência total do Senhor. Quando nós reconhecemos Deus em todos os nossos quando nós reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, nós estamos fazendo o quê? Nós passamos a incluí-lo em cada decisão. Não importa se a decisão que você tem que tomar seja uma grande ou seja uma pequena decisão. Deus, Ele quer trabalhar em todas as questões da sua vida. Às vezes nós vamos orar só quando os problemas se tornam grandes, imensos, né? Nós só oramos por enfermidade, para Deus curar. Nós só oramos quando queremos comprar um carro, comprar uma casa, mas ninguém ora para perguntar de Deus: o que tu quer que eu faça hoje? Poucos fazem isso. Com certeza tem algumas pessoas, mas são poucos. Mas Deus, Ele quer estar com você nas pequenas e nas grandes decisões. Ele quer estar com você até quando você está ali comprando uma roupa. Ele vai dizer: não, essa aqui não. Quem nunca ouviu? Eu acho que alguém já ouviu. Chegou lá para comprar uma roupa e disse: não, essa aqui não. Essa aqui sim. Uma vez uma pessoa falou isso para mim, eu falei para ele: meu irmão, está em dúvida? Ele tinha que resolver uma questão que não era tão grande, a questão da casa dele, está em dúvida a hora. Ele disse: eu não vou incomodar Deus por uma coisa tão pequena. Mas a sua vida, que foi criada por Ele, você que recebeu o sopro de vida, tem uma importância tão grande que nada é pequeno demais para o Senhor. Ele deu seu filho, seu único filho, para morrer por cada um de nós. Você acha que não é importante para Deus? Quem teria coragem de entregar seu filho por outra pessoa? Que cospe na sua cara, que lhe nega. Então você é extremamente importante para Deus e Ele quer ter a primazia nas suas decisões, a primazia na sua vida. Ele está ali disposto a lhe ajudar. E tenha certeza que quando você pede a primazia do Senhor, Ele não somente aprova os seus passos, mas Ele endireita também as suas veredas. Ele lhe conduz com sabedoria, com discernimento e com segurança, segundo o seu propósito. Quem que não quer isso de Deus? Mas para ter de Deus, você tem que seguir os passos. Terceiro ponto, meus irmãos. Terceiro passo para você botar Deus. Prioridade espiritual. Prioridade em nossa vida espiritual. Será que você tem dado prioridade a Deus em sua vida espiritual? Vamos ler aqui o que Davi diz no Salmo de número 27, verso 4. Vamos ler todos juntos. Uma coisa e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Deixa esse versículo aí. Que temos algumas coisas que nós vamos analisar nesse versículo. Nós vemos aqui neste versículo, escrito por alguém o quê? Que fez de Deus a sua maior prioridade. Davi. O que ele fala aqui? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa de Deus. Será que quando Davi fala isso, ele está dizendo que ele quer morar no templo? Então, pastor, agora para mim andar na vontade de Deus, eu tenho que vir morar aqui na igreja. Pode alguém chegar, né? Josué vai dizer: não, pastor,
eu tenho certeza que se você quiser morar aqui na igreja, dificilmente o pastor vai deixar. Então, já tire da sua cabeça isso. Tá? Nós vamos já explicar o que é esse morar. Possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Nós vemos aqui, Davi declara que uma coisa pediu o Senhor, que é habitar na casa dele. Nós vemos aqui o desejo profundo de Davi, um desejo que é de comunhão contínua, não apenas de visitas ocasionais. Quando ele fala aqui morar na casa, ele está expressando o quê? Uma permanência, uma intimidade, uma constância com Deus. É isso que Davi fala quando ele fala morar com Deus, de uma constância entre ele e Deus. Porque nós vemos, Davi era rei. Será que ele podia ficar no templo todo o tempo adorando? Não, ele tinha coisas como rei para resolver. Ele tinha que ir para a guerra, ele tinha que julgar. Da mesma forma você vai se dizer, pastor, eu não tenho tempo de estar em todos os cultos, eu não tenho tempo de estar nos eventos. Mas quando fala morar, fala do quê? Fala da sua comunhão com Deus, da sua constância com Ele, do seu andar ao lado dEle, morar na casa de Deus, fazer do seu coração morada dEle. Ele não quer que você pare tudo o que você está fazendo. Ele não quer que você pare a sua vida. Não, de forma nenhuma, o Senhor não quer isso. Mas Ele quer que você deixe o quê? Deixe Ele habitar no seu coração. Você vai morar na casa de Deus e Ele vai morar na sua vida, vai morar no meio da sua família. Nós vemos aqui, ainda olha como ele fala, é tão tremendo o que ele diz. Todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor. Às vezes a gente lê a palavra de Deus, sempre falo desse professor, porque foi com esse professor que eu vim entender mais do que era ler a Bíblia, porque ele dizia, a Bíblia não tem que ser lida. A Bíblia tem que ser digerida. E a Bíblia é nosso alimento espiritual, então ela tem que ser digerida. Às vezes a gente lê, passa direto e vai só quer quantidade. Mas a qualidade do que você está lendo, o entendimento do que você está lendo. E a gente vê uma coisa dessa tão tremenda, né? Olha como Davi fala. Contemplar a formosura do Senhor e inquirir, aí sim, ele fala o quê? Inquirir no seu templo. Ele fala o quê? Casa do Senhor, e aqui embaixo ele fala inquirir. O que é inquirir? Advogado sabe, inquirir é o quê? Perguntar. Inquirir é pesquisar, é perguntar. Então, Davi queria habitar, morar na casa do Senhor, contemplar as formaduras, e quando estivesse no templo, ele estava o quê? Inquirindo, perguntando, aprendendo. Eu tenho certeza que quando terminar essa pregação, as pessoas vão ter milhares de dúvidas, mas ninguém vai vir perguntar de mim nada. E é bom que continue assim também, né? Mas brincadeira, meus irmãos. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem consultar o pastor, que ele vai responder. Ele é mais gabaritado para responder. E eu tenho certeza que ele vai ter todas as respostas. Se ele não tiver, aí é com ele, né? Não fui eu. Então, meus irmãos, continuando, meus irmãos. Nós vemos aqui as palavras de Davi, né? Nós vemos o quê? Quando ele fala contemplar a formosura do Senhor, ele está falando o quê? Da admiração, da adoração que ele tem, do deleite que ele tem, o quê? Na santidade do Senhor. E, falando novamente, quando ele fala o quê? Inquirir no seu tempo, aponta o quê? Buscar uma direção, buscar sabedoria, buscar entendimento na palavra de Deus. Quando nós lemos lá sobre Filipe e Eunuco, Filipe pergunta o que de Eunuco? Entendes o que lês? O que ele responde? Como não entenderei se não há quem me explique?
E aqui na igreja, graças a Deus, tem pessoas capacitadas para explicar. Então, procure o entendimento, passe a inquirir, passe a perguntar, passe a buscar na palavra de Deus a resposta. Você que não consegue dormir à noite, eu tenho um remédio ideal, vá ler a Bíblia. Você lê 2 capítulos, vai dar um sono. É verdade. Você acha que eu não sou ser humano também? Você que disse assim, pastor, eu tenho problema para dormir. Lê a Bíblia, meu filho. Às vezes não passa de um capítulo. No último versículo, ela está... Vai orar. Rapidinho dá sono. Não é verdade? O pessoal sabe. Quem é crente sabe. Então, meus irmãos, continuando. Assim, como vemos... Bota um versículo, meu filho, bote lá. Versículo. Como nós vemos aqui na palavra, nós devemos viver, nós devemos fazer a nossa vida espiritual o centro das nossas escolhas. Como é que nós fazemos isso? Nós devemos separar, meus irmãos, saiba que dá tempo. Nós devemos separar diariamente um tempo de oração, um tempo de meditação e um tempo de estudo da palavra. Ah, pastor, minha vida é muito corrida, dá tempo. Dá. Eu digo isso porque eu sei que dá. Você dorme? Se dorme, não dorme mais, vai estudar a palavra. Brincadeira, meus irmãos. Mas tire todo dia um tempo, quando acordar ou antes de dormir, né? Um momento de oração, um momento de meditação, um momento de estudo da palavra. Quando você prioriza a presença de Deus, você passa o quê? A ser moldado internamente. Você passa o quê? A ser fortalecido na fé e passa a ser iluminado pela sua graça, para que a luz do que do Senhor resplandeça em nossas atitudes, nossas decisões e nossos testemunhos. Vamos passar para o 4º passo, meus irmãos. Esse aqui, muito importante. Relacionamentos saudáveis com base em Deus. Será que você tem tido relacionamentos saudáveis? Quando nós falamos em relacionamentos saudáveis, não estou falando assim só caso de namoro, de esposo, de todo tipo de relacionamento, relacionamento de amizade, né, de companheirismo. Então vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, todos juntos. Não as más conversações corrompem os bons costumes. Presta bem atenção, jovens. Nós vemos aqui Paulo, o quê? Nos advertindo com extrema clareza. Não está falando em parábola, não está falando em enigma, está falando claro, bem claro. As más conversações corrompem os bons costumes. Como é que você tem sido no seu local de trabalho? Ou na sua casa, ou na sua escola, na sua faculdade? Como é que você tem sido lá? Será que você tem deixado ser influenciado? Ou será que você está influenciando? Será que as pessoas sabem que você é um cristão que vai à igreja? Ou você é um agente secreto? Quando o pessoal sabe, se espanta. Crente não sabia, né? Já pensou? É vergonhoso você ser uma pessoa que professa a Cristo, que é crente, e as pessoas, quando descobrem, se admiram, porque não vê diferença nenhuma nos seus atos com os dos outros. O que Paulo quer falar aqui para nós? Falou para a igreja de Corinto e fala para a igreja hoje. Ele traz o quê? Nos lembra que ninguém é espiritualmente neutro em seus relacionamentos. Toda convivência exerce o quê? Exerce influência. Então, se você convive num local, que você possa ser uma boa influência. Vou contar rapidinho um negócio para vocês.
Não é o pastor Joaquim, é um outro pastor que eu conhecia. Conhecia, não conheço, que ele não morreu ainda, ele é vivo. Todo domingo, ele era convidado para almoçar, mas ele não era almoçar na casa do irmão. Era no sítio que ele tinha. Não é pastor Joaquim. Esse outro pastor também tem um sítio lá para Iranduba, mas não é. O pastor está aqui todo domingo. Todo domingo ele era chamado para almoçar no sítio da família dele no Iranduba. Tinha festa, ele ia para lá. E na maioria das vezes, no domingo, ele não ia para a igreja. É pastor da igreja. Não ia. Porque estava lá no almoço e se intertia, não ia. Aí uma vez eu cheguei lá. Agora eu até aprendi a ser mais calado, mas esse tempo eu era mais... Eu tenho meu amigo, domingo é dia do Senhor. E aí? Por que tu não vem para a igreja? Tem culto. Você é o pastor, rapaz. É porque me convidam. Aí eu disse para ele, te convidam porque tu vai. Se tu não fosse, ninguém te convidava. Ou deixava para fazer no sábado. Ficou calado. Então, quem que estava influenciando ali? Era ele que estava influenciando a família ou era ele que estava sendo influenciado? Ele estava sendo influenciado domingo. É o dia do Senhor. Não é que a gente é adventista, mas o dia do Senhor para nós é o domingo. Nós vamos à igreja, né? Ficamos um pouco com a família. Aí o cara vem dizer para mim, não, é porque me convidam. Te convidam porque você vai. Se você dissesse, eu não vou, domingo eu tenho meu compromisso, eu tenho certeza que iam mudar para o sábado do almoço. E você ia estar lá sábado tranquilo e voltar tranquilo para sua casa. E na igreja lá tinha escola dominical. Se ele ia almoçar e não vir no culto à noite, você já sabe que na escola dominical também ele não ia, né? Só que eu era meio rebelde e eu falava para ele, agora a idade vai deixando a gente aprender a ficar calado, que às vezes é até melhor. Então, meus irmãos, como eu estou falando, relacionamentos saudáveis com base em Deus. Você tem que influenciar. Não tem que ser influenciado. Ou então, se você acha que está sendo influenciado, tente se afastar um pouco. Não estou dizendo para você ser o diferentão, né? Às vezes, não, eu sou o diferentão no trabalho, eu não sento perto. Quando eu servi o quartel muitos anos atrás, tinha um colega meu que ele era evangélico. Na época, né? Ele sentava separado, a gente sentava na mesa, assim, no rancho, né? Um monte de soldado, e ele sentava separado, só ele numa mesa, porque ele dizia que ele não se misturava com a gente. Depois estava praticando atitudes piores do que o pessoal que não era crente. Então, meus irmãos, quando nós vemos aqui, o ensinamento que Paulo traz aqui à igreja em Corinto, é o quê? Ele estava ali combatendo naquele momento ensinos e práticas que estavam enfraquecendo a fé dos irmãos. Isso nos mostra o quê? Que proximidade com pensamentos contrários à verdade. Qual é a verdade que nós temos? É o que o pastor fala? Não. Pensamentos e conversas contrários a isso aqui, podem comprometer as nossas convicções e podem comprometer o nosso caráter. Pastor, não está aí, As más conversações corrompem os bons costumes. Não adianta dizer que não é a Bíblia que está falando. Uma palavra escrita há mais de 2000 anos ainda é atual nos dias de hoje. Paulo escreveu à igreja em Corinto e traz ensinamento para a igreja ainda no dia de hoje. A total verdade. Assim, meus irmãos, se Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida, se Deus ocupa o primeiro lugar em nossos relacionamentos, também Ele deve repetir o quê? Deve refletir essa prioridade. Qual é a prioridade? A prioridade de que você tem que influenciar aqueles que estão ao seu redor. Nós temos, meus irmãos, que tentar cultivar amizades que o quê? Que nos edifiquem, que nos encorajem na santidade e que nos impulsionem ao crescimento espiritual. É esse tipo das amizades que nós devemos tentar cultivar, nós que somos jovens, né? Eu me enquadro nos jovens, ali o Fernando já está um pouco já passado do tempo, o Christian ali, né?
Mas eu ainda sou jovem ainda, né? Ainda tenho ainda pouco mais de 20 anos. Bem mais, né? O Fernando está olhando ali, não quer ser passado não, né? Olha, eu tenho um pouco mais de 20 anos. O Cristian, o Fernando já tem mais de 30, um pouco mais, assim. E as esposas dele não vou nem falar nada, que aí elas vão me bater aqui no final do meu culto. O pastor não precisa nem falar. Quanto mais ele tem de idade, né? O pastor Josafá não está aqui, então sobrou só para ele ali. Então, meus irmãos, você tem que influenciar, não ser influenciado. Botar Jesus, o Senhor, como primazia na sua vida e cultivar amizades que edifiquem. Uma coisa muito importante na igreja são os jovens juntos. Uma vez assistindo uma aula de filosofia, foi muito interessante. O professor falou uma coisa. Ele é ateu, mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse: quando o homem vai para a igreja, ele muda a sua vestimenta, ele muda o seu vocabulário, ele muda as pessoas com quem ele anda. E é interessante que, muitas vezes, acontece mesmo isso. Dizendo, a mulher tinha um marido alcoólatra, orou, levou ele para a igreja. E lá na igreja ele muda a vida dele, né? Porque a igreja é uma sociedade. E muito interessante na filosofia que você estuda que não há uma verdade absoluta, né? Os professores dizem, não há uma verdade absoluta. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos que há uma verdade absoluta. Aqui, ó. Se você procura uma verdade absoluta para a sua vida, está aqui, ó. Bíblia Sagrada. Não estou mostrando que é essa daqui, não. É o nome, Bíblia Sagrada. Essa é a verdade absoluta na vida do cristão é o manual de vida. Se você está com dúvida em alguma coisa, procura nesse manual de instruções aqui. Ó. Eu não sei como ser crente, não sei. Aqui, mano, manual. Ó. Segue, lê, medita, e você vai aprender. Então, a verdade absoluta, o homem, na sua ciência, não tem verdades absolutas, mas Deus tem uma verdade absoluta, que é essa daqui. Então, meus irmãos, você tem que procurar amizades que lhe edifiquem. Não que lhe influenciem, mas onde você possa influenciar, onde você possa fazer a diferença, cercar-se de pessoas que amam ao Senhor. Tenha certeza que isso vai fortalecer a sua fé. Isso vai preservar os valores cristãos e vai ajudar a permanecer o quê? Firme no caminho da verdade. E o quinto e último passo, meus irmãos, para terminar. Sei que os irmãos já estão enjoados de me ouvir, está tarde. Isso aqui, a generosidade como reflexo de prioridade. Vamos ler lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz o seguinte, todo mundo junto. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Você tem dado com alegria? Você tem contribuído com alegria? Ou você é aquele que dá com uma mão enquanto está falando mal? Estou enricando o pastor. Hoje está demais isso na mídia, né? Estão tentando deturpar os valores cristãos e falam que o pastor está enricando, o pastor está... O mais interessante, meus irmãos, uma vez eu estava conversando com um colega de trabalho, que ele chegou e estava falando para mim. Ele passou 6 horas que a gente trabalha de turno, em vez de ele estar trabalhando, ele estava procurando referências para combater o dízimo. Eu era supervisor, até dei uma chamadinha de leve dele, vem cá, mano, e veio trazer para mim. Tu estava trabalhando, tu estava procurando isso aqui. Aí eu falei com ele assim, tá bom, vamos... Você mostrou lá um monte de referência, que eu não sei lá que tradução maluca ele estava lendo. Digo, tudo bem, vou te convidar para ir lá na minha igreja. Aí tu vai chegar lá, não tem ar-condicionado, o banco é um banco de madeira, uma tábua para te sentar, e se chover, a gente tem que correr e se abrigar embaixo de uma marquise, qualquer lado da rua. Vai querer ir? Quer chegar na igreja, que é tudo confortável, quer cadeira, né? Quer banco, quer ar-condicionado. Eu lhe garanto que se as ar-condicionados estivessem desligados, ninguém ia estar aqui dentro aguentando de calor. Não é verdade?
Mas na hora de dar o dízimo, dar uma oferta, o pastor está roubando. Alguém sabe quanto é que é a conta de luz aqui da igreja? Não sabe, né? Alguém sabe quanto é o aluguel aqui da igreja? Alguém sabe quanto custa o equipamento de som para ter um louvor abençoado? Tudo bem, os irmãos podiam trazer o louvor aqui no peito, na raça, mas procuram fazer o que é melhor. A pessoa, se eu estivesse aqui sem microfone, gritando aqui na frente, pregando, sair daqui com a garganta rouco. Mas aí a pessoa fala o quê? Ela acha que isso aqui tudo é de graça. Apareceu, orou e quem dera que fosse assim, hein? Então, meus irmãos, fala da generosidade. Paulo nos mostra aqui o quê? Que a contribuição ela deve nascer de um coração decidido e voluntário. Você não tem que contribuir com tristeza, nem com necessidade. Aí você vai perguntar assim, pastor, como é contribuir com necessidade? Se eu estou necessitado, como é que eu vou contribuir? Contribuir com necessidade é aquele que contribui pensando em receber. Eu vou dar uma oferta de 1.000 para me receber 1 milhão. Vou queimar na fogueira. Vocês sabem onde eu estou falando, né? Então, vou dar meu dízimo certinho aqui, porque vou ser abençoado. Vou dar um dízimo maior para receber um salário maior mês que vem. Amém. Às vezes dá certo. A fé é de cada um. Mas, meus irmãos, você tem que contribuir com alegria. Né? Não pela necessidade de receber, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Você tem que chegar e contribuir, meu irmão, está aqui. Eu quero contribuir, eu quero ajudar, eu quero fazer. Paulo fala ali naquele momento, no contexto que da coleta para os irmãos necessitados. Quantos aqui sabem da situação do irmão que está do seu lado? Tirando aqueles que são casados, é claro. Mas aqueles que não são casados, você está do lado do irmão, o irmão está do seu lado aí. Será que você sabe que se ele tem como ir para casa hoje? Será que você sabe do irmão que está do seu lado, se ele tem comida na mesa hoje para comer hoje? Muitas vezes a gente sai daqui, vai para o lanche, vai lanchar, mas não sabe da situação do seu irmão. Não é verdade? E às vezes o irmão sai daqui, alegre, satisfeito, dá graça e paz, uma semana abençoada, e vai com o estômago roncando para casa, e às vezes deixou a família em casa, que também vai passar a noite com o estômago roncando, para batalhar amanhã, talvez, para ver se ganha alguma coisa. Mas na hora que passa a salva com a oferta, a pessoa até tem, mas não. Isso aqui é para o x-salada mais tarde. O Christian riu porque ele deve fazer muito isso na igreja. Agora ele é casado e anda com dinheiro mais no bolso, né? Quando eu era solteiro, eu andava só com dinheiro de x-salada. Agora que eu sou casado, eu tenho que andar com um pouquinho mais, porque senão não dá, não. Agora não é mais só um, né? São vários. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, Deus ama aquele que dá com alegria. Colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida também se manifesta com a maneira com que nós lidamos com o nosso recurso. Eu já conheci uma pessoa que ele saiu da igreja porque ele dizia que o dízimo dele era alto e que ele não via com o que o pastor gastava. A igreja estava lá, sem nada quebrado, sem nada destruído, tudo funcionando, mas ele queria, acho que, sei lá, que o pastor precisasse de nota fiscal de alguma coisa, mostrasse para ele. Eu conheci. Estou dizendo para vocês aqui, não estou inventando na minha cabeça, não. Eu conheci a pessoa. Eu disse, eu vou sair da igreja porque eu não sei com que o pastor gasta o dízimo que eu dou. Acho que ele queria que prestasse conta, né? Não é da Combev, não. E olha que lá era mais apertado o negócio do dízimo, porque tinha os recibos, tudo, um negócio meio complicado, e o cara ainda queria prestação de conta. Irmão, você não está dando, você está entregando. É para o Senhor, é para a obra. Eu tenho certeza que as pessoas que tomam conta, que administram, sabem muito bem para onde vai esse dinheiro. E eu tenho certeza que se você chegar com o pastor e perguntar, cadê, pastor? Ele vai dizer para você, olha, pagamos a energia, vai mostrar. Se interessa, às vezes, de perguntar, pastor, quanto é que deu energia esse mês? Me dê essa conta, deixa eu pagar. Eu não tenho condição de fazer isso ainda. Mas se você tem, faça. Quem sabe um dia tenha, né? Você chega lá, pastor, me dê a conta aqui, deixa eu pagar. Mas é para pagar, não é só para dizer. E se esquecer de deixar lá, isso aqui não, tá o carro da Manaus Energia na frente só com calicate, ó. Acontece, né? O cara pede, não, pastor, me dê aí que eu vou pagar. Deixa comigo. Aí, pastor, glória a Deus. Que bênção, né?
Chega depois, está lá o carro lá na frente. E a conta, mas não pagou? Ai, mas me esqueci. Só domingo, a gente aqui na vela, cada banco desse uma vela. Aí é no peito, na raça, aí vai cantar só no violão mesmo, né? Porque não vai deixar de ter culto por causa disso, né? Mas o que já está rindo muito assim, eu sinto que ele está lembrando de estar rindo coisas na mente dele assim. Será que ele está fazendo isso em alguma igreja, Cristian? Brincadeira, pessoal. O Cristian da família, então a gente pode brincar um pouco mais com ele. Pastor, é uma brincadeira meio verdade, mas... Então, meus irmãos, quando nós ofertamos com alegria, nós reconhecemos o quê? Que tudo que nós possuímos procede de Deus. E que nós somos apenas o quê? Administradores daquilo que Ele nos deu com a sua graça. E essa atitude de dar com alegria, ela preserva o nosso coração, ele tira do nosso coração toda a avareza. E também faz uma coisa muito importante, ela ajusta as nossas perspectivas sobre os bens materiais. E principalmente, se você dá com alegria, isso torna você um instrumento de bênção. Bênção na vida das pessoas que vão receber, bênção na vida das pessoas que vão estar aqui no culto, bênção na vida das pessoas que vão estar sentadas em cada cadeira dessa. Quando você dá com alegria, você se torna um instrumento de bênção. E para concluir, meus irmãos, nós aprendemos aí, você aprendeu os 5 passos para botar Deus como centro da sua vida. Quando Deus está acima de todos os nossos amores, nossas decisões são guiadas o quê? Pela confiança. Nossa vida espiritual ela se fortalece. Nossos relacionamentos se tornam saudáveis. E nossa generosidade se transforma em expressão de adoração. Olha que bênção. A primazia de Deus, meus irmãos, a primazia de Deus nas nossas vidas, ela não nos limita. Muitas vezes você pode achar isso, se eu botar Deus em primeiro lugar, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, a primazia de Deus, ela não nos limita. Ao contrário. Sabe o que a primazia de Deus faz conosco? Ela nos organiza. Ela o quê? Ela nos protege. Ela nos conduz por veredas de paz e pelos seus propósitos. Para encerrar, meus irmãos, concluindo, que o Senhor não seja apenas parte da nossa vida, mas que o Senhor seja o quê? Seja o centro dela, o centro da nossa vida, o centro da nossa família, o centro da nossa casa. E que Ele governe o quê? Nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossas atitudes. Amém? Que a palavra possa cair em terra fértil, possa frutificar e florescer.